companheiras. Desde ontem, senhora presidente, na cidade do Rio de Janeiro, é que está sendo realizada a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. E eu acredito ser extremamente importante fazermos, nesse momento, um balanço dos avanços que o nosso país, berço da primeira conferência realizada em 1992, quando o presidente desse país era o senador Fernando Collor de Mello, que aqui está, fazer um balanço a respeito dos êxitos e da evolução em relação à política ambiental que nós experimentamos nesses 20 anos. E eu quero aproveitar essa oportunidade, senhora presidenta, para falar também, mesmo que rapidamente, a respeito de algumas das atividades que nós teremos durante a conferência, entre elas a realização de uma audiência pública pela Comissão Mista de Mudanças Climáticas, Relações Exteriores dessa Casa, e a OTCA, que é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônico, que será uma de tantas atividades que realizaremos lá. Mesmo porque, senhora presidenta, foi anunciado já que na semana que vem não teremos sessões deliberativas, somente sessões para pronunciamento, visto que muitos senadores e senadoras estarão participando das atividades da conferência da Rio+20. Vamos, portanto, senhora presidente, eu passo a fazer nesse momento um breve balanço e não um balanço completo. A própria presidenta Dilma ontem, durante a sua participação na conferência, se encarregou de falar dos avanços e da importância de mais este evento que trata de meio ambiente, evento das Nações Unidas. Bom, desde a realização da ECO 92, ou Rio 92, a legislação ambiental brasileira vem sofrendo consideráveis avanços, que tornaram uma das mais modernas do mundo, ou seja, que deram ao Brasil a condição de um dos países que mais se preocupa com o meio ambiente. Além dos decretos 2519, 2652, 2741, todos de 1998, que promulgaram as convenções resultantes da ECO 98, foram aprovados várias leis que visam a preservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável. Eu destaco entre essas leis que nós aprovamos ao longo desses 20 anos, a Lei 8.723, de 18 de outubro de 1993, que dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos automotores. A Lei 9.433, de 8 de janeiro de 97, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispondo sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. E a Lei 9.795, de abril de 99, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental. Recentemente, aprovamos o novo Código Florestal Brasileiro, que é também uma das leis mais importantes dentro do sistema de proteção ambiental do Brasil. Lei essa que teve alguns dos seus dispositivos vetados pela Presidência da República, que imediatamente publicou uma nova medida provisória, suprindo uma série de lacunas decorridas do seu próprio veto. Medida provisória essa cuja comissão mista de deputados e senadores já está formalizada e trabalhando no debate dessa questão tão polêmica, mas tão importante para o nosso país. As leis, todas essas a que eu me referi, senhoras senadoras e senadores, deixam claro que, no aspecto legal, estamos bem afinados com os compromissos assumidos na ECO 92, das leis para as práticas ambientais,
também nós registramos avanços importantes. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que analisa periodicamente por amostragens fotos tiradas por satélites de nossas florestas, revelam que nas 2 últimas décadas houve um grande esforço do governo brasileiro para reduzir o desmatamento. Na Amazônia, que é a minha região, por exemplo, dados de 2010 do IBGE mostram que entre 1997 e 2004 o desmatamento ficou estagnado e após este período entrou em queda, atingindo em 2009 menos de 1/3 da área desmatada no ano de 2004. A tendência de queda foi observada em todos os estados da Amazônia Legal e mais acentuada em alguns deles, mas mesmo assim a área total desmatada hoje se aproxima dos 20% da área florestal original da região amazônica, ou seja, 739.228 quilômetros-quadrados, o que é um dado preocupante, pois a velocidade com que o processo de desmatamento ocorre, infelizmente, ainda é muito alta, senhora presidente. No aspecto da manutenção da diversidade biológica, foram estabelecidos 2 tipos de unidades de conservação: as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável, e ainda as reservas particulares do patrimônio natural. O número de áreas protegidas no nosso país tem crescido de forma significativa nos últimos anos. Considerando apenas unidades de conservação federais e estaduais, que fazem parte do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, chegamos ao fim de 2009 com 923 unidades, entre as quais 304 federais e 619 estaduais, que ocupam uma área de aproximadamente 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Segundo o IBGE, entre os biomas brasileiros, a Amazônia detém a maior área protegida, com quase 17% de sua área total em unidades de conservação federais, das quais quase 8% de proteção integral. Sobre isso, eu gostaria de destacar aqui o papel do modelo Zona Franca de Manaus, principal responsável pela preservação de 98% da cobertura florestal do meu estado, o estado do Amazonas, que é o estado que tem o maior índice, o maior percentual de preservação. E eu me refiro aqui ao não só maior estado da Amazônia, mas ao maior estado do Brasil. O estado do Amazonas, que tem aproximadamente 1,5 milhão de quilômetros quadrados, é a maior unidade da federação e dispõe de quase que a sua totalidade, mais de 95, 96% de sua área protegida. Com respeito às emissões de gases de efeito estufa, informações revelam que houve um aumento geral das emissões entre o ano base 2000 e o ano base de 2005. Entretanto, devemos observar que a Lei 2.187 de 2009, que estabelece a Política Nacional sobre Mudança Climática, regulamentada pelo Decreto 7.390 de 2010, prevê a elaboração de planos setoriais para a redução de emissões até 2020. A formulação dos planos setoriais servirá de base para a revisão do Plano Nacional de Mudanças Climáticas desse ano, um dos instrumentos previstos para a implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima. Dentre os planos setoriais já elaborados para a redução de emissões, o Plano de Ação para a Prevenção e Controle de Desmatamento da Amazônia Legal prevê como ações estratégicas: primeiro, o ordenamento fundiário e territorial. Segundo, o monitoramento e controle. Terceiro, fomento às atividades produtivas sustentáveis. E nesse aspecto, senhora presidenta, essa questão do desenvolvimento sustentável é o parâmetro necessário, é a medida necessária para que continuemos vitoriosos na política brasileira de consolidação entre o desenvolvimento, a melhoria da qualidade de vida das pessoas e a preservação ambiental. Devemos observar que, em razão da ECO 92, o compromisso global para o desenvolvimento sustentável
parte de um novo patamar caracterizado por elementos importantes para um processo de práticas sustentáveis de desenvolvimento. Na ECO 92, o consenso internacional foi traduzido em um documento político, a Agenda 21, e resultou também na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima e na Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica. Todavia, apesar das medidas tomadas pelo Brasil e pelo resto do mundo, atualmente tornam-se agudos alguns elementos que indicam uma urgência na mudança de muitas práticas, senhora presidente. Então, é dessa forma que eu aqui peço que Vossa Excelência dê como lido o meu pronunciamento como todo e dizendo que todos nós, não só os brasileiros e as brasileiras, mas o mundo inteiro espera resultados concretos dessa Rio +20, no sentido de caminharmos para novas práticas, adoção de novas práticas e, principalmente, para uma política que, ao mesmo tempo, senadora, de políticas que ao mesmo tempo sejam inclusivas, de diminuição da miséria, da pobreza e respeitosa ao meio ambiente. Porque se vivemos numa sociedade sadia, queremos que as futuras gerações vivam ainda momentos melhores do que o de hoje. Para isso, precisamos muito proteger o nosso meio ambiente. Muito obrigada, senadora.